Hoje vamos falar de Codex Security, Terraform da OpenAI, Copilot Code Review e Pangram 4. Bora? A OpenAI colocou o Codex Security fora da caixa preta. O repositório oficial agora está público, com licença Apache 2.0, um CLI e um SDK em TypeScript. Na prática, isso leva para o terminal tarefas que antes dependiam mais da interface, iniciar uma análise, consultar o histórico, revisar um achado, validar e integrar o fluxo ao CI. O repositório documenta tanto comandos diretos quanto uma biblioteca para aplicações próprias. Isso importa porque o time consegue registrar quando a análise começou, qual achado foi revisto e qual decisão seguiu dali. O motor hospedado continua sujeito à elegibilidade do Codex Security. O que foi aberto agora é a camada oficial de integração. Mas atenção ao tamanho da promessa. Abrir o cliente não prova que ele encontra mais vulnerabilidades do que scanners tradicionais. A própria documentação mantém a validação e a revisão humana no processo. E eu não encontrei um benchmark independente deste pacote na janela de hoje. O ganho confirmado é integração e auditabilidade. Também no dia 29, a OpenAI lançou a versão 1.0 do seu provider oficial para a Terraform. Isso coloca projetos, usuários, grupos, funções, contas de serviços, certificados, limites de uso, alertas de gasto e controles de modelo e dados dentro do fluxo de infraestrutura como código. A consequência é bem concreta. Mudanças administrativas podem passar por plano, revisão e histórico, em vez de ficarem espalhadas em cliques manuais. A documentação também cobre importação de recursos já existentes e reconciliação de drift. Em outras palavras, o provider não serve apenas para criar uma organização do zero, ele também tenta revelar quando o estado real saiu do estado que o time declarou e revisou. O contraponto está na própria documentação. Esse provider usa uma credencial administrativa. Ela precisa ficar fora da configuração e do controle de versão. Mais automação traz mais rastreabilidade, mas também aumenta o impacto de uma credencial mal protegida. No GitHub, Agent Skills e servidores MCP chegaram à disponibilidade geral dentro do Copilot Code Review para os planos Pro, Pro Plus, Business e Enterprise. Agora, a revisão pode combinar instruções específicas do repositório com contexto vindo de ferramentas externas. O GitHub diz que as chamadas MCP feitas durante o Code Review são somente leitura e oferece GitHub e Playwright como servidores padrão nesse ambiente. As skills ficam junto do projeto e descrevem convenções que a revisão precisa considerar. Já o MCP pode trazer, por exemplo, documentação ou dados de uma ferramenta conectada. O ponto novo não é apenas ter mais contexto, é transformar esse contexto em uma parte repetível da revisão, em vez de depender de alguém lembrar cada regra em todo pull request. Isso deixa a análise mais próxima das regras reais do projeto, em vez de olhar apenas o trecho alterado. Também cria uma nova pergunta de confiança: quais fontes externas podem entrar na revisão e qual escopo cada servidor recebe. O produto mostra a atribuição das fontes usadas, o que ajuda na auditoria. Ainda assim, disponibilidade geral não é prova de que toda sugestão está correta. O contexto ficou mais rico, a responsabilidade de revisar continua. E a Pangram lançou duas peças novas para a corrida dos detectores. O Pangram 4, focado também em textos humanizados, e um detector de imagens geradas por IA. Nos testes publicados pela própria empresa, o Pangram 4 marcou 98,83% na detecção de texto humanizado. Para imagens, a Pangram fala em mais de 99% nos seus benchmarks. Esses números são do fornecedor, não um veredito independente. A comparação prática mais útil veio da TechCrunch. No teste da reportagem, uma reescrita feita por IA foi marcada como humana em um momento, e uma das imagens geradas por IA também passou como humana. Em outro caso, um texto reescrito foi classificado como IA mesmo depois de uma pessoa mexer nele. É uma amostra pequena, então ela também não prova uma taxa geral de erro, mas ela testa justamente a situação que costuma ficar escondida pelos números agregados. Casos de fronteira com edição humana, humanização e imagens que não seguem o padrão mais óbvio de um gerador. Isso não invalida o produto, mas mostra por que um detector não deve virar sentença automática. A própria Pangram limita o preview de imagens. Arquivos menores que 512 por 512 pixels e deepfakes ficam fora do escopo informado. Minha leitura é simples. Quanto mais IA entra em produção, mais valor tem ferramentas que mostram evidência e limites, não só uma nota final. Para ficar antenado nas novidades, me siga aqui no YouTube, dê like e ative o sininho.